Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao primeiro episódio de estreia do Pode Contar, o podcast que vai contar tudo o que vocês precisam saber sobre qualquer tipo de notícia da atualidade, análises contábeis, tudo aquilo que a gente pode trazer de conhecimento para vocês do universo contábil. E para esse primeiro episódio a gente tem um tema que está muito na atualidade, muito. Tá falando muito sobre esse tema. Mas antes da gente tratar sobre esse tema, da gente fazer essa análise criteriosa daquilo que a gente vai trazer para vocês hoje, eu vou dar boa noite para minha dupla. Boa noite, Eduardo Andrade. Muito bem-vinda, é um prazer imenso ter você aqui na nossa bancada, no nosso podcast. Boa noite. Para mim também é um prazer imenso participar desse projeto da Faculdade de Santa Helena. E a gente realmente conseguir falar sobre diversos assuntos, diversas pautas aqui. Hoje, começando com um assunto muito interessante, como você falou, a análise da empresa Saraiva. E aí a gente conseguir destrinchar tudo isso e a gente entender melhor sobre isso também, porque tem coisas que a gente realmente não conhece, não tem essa visão. Então, é muito interessante estar aqui e participar desse projeto com vocês. Ah, é verdade, verdade. Eu agradeço novamente a sua participação. E, bom, já que você já deu um spoilerzinho já do nosso tema, tudo bem. A gente aqui tá para poder fazer análise e trazer para vocês a informação. Então, bem como a minha amiga de bancada acabou de falar para vocês, o nosso primeiro episódio a gente vai estar fazendo a análise criteriosa completa de todas as informações dos universos do direito, da contabilidade, do empreendedorismo da empresa Saraiva. Eu vou ser bem sincero para vocês. Dado a visão que a gente teve na pandemia, eu imaginava que a justiça, quando decretava a falência de uma empresa, Eduarda, automaticamente era colocada uma fita zebrada gigantesca na frente da empresa, ninguém entrava, ninguém saía. Eu não imaginava que, por exemplo, poderia se manter aberta. Eu fui no shopping esses dias e eu vi uma loja da empresa Saraiva, uma livraria da Saraiva aberta, ainda vendendo livros em atividade. Tem outras empresas, assim como Americanas, que mantêm, e eu fiquei perplexo. Na minha cabeça, a justiça tinha esse direito, tinha essa possibilidade de fechar tudo, não é? Pra mim também foi, quando a gente realmente viu e a gente vê várias empresas que decretaram falência e ainda assim continuam no mercado pra vender o produto que já existe, e aí a gente para pensar e, poxa, ela realmente tá seguindo, tá vendendo, permanece no mercado. Por quê? A gente tem muito uma visão de decretou falência, vende tudo, fecha tudo, demite todo mundo e já era. Então, pra mim, é por que não? Como que funciona isso? Sabe? Eu também tenho essas perguntas. Bom, então, já pra gente dar andamento no nosso podcast, eu gostaria de, primeiramente, né, desejar boas-vindas ao nosso primeiro convidado, que a gente vai estar apresentando aqui e falando sobre esses pontos. Quem é que garante que a empresa possa continuar aberta? Por que ela continua aberta? Quem é que dá essa decretação de falência numa empresa? Para isso e para mais perguntas e respostas nesse nosso primeiro podcast, eu gostaria de, primeiramente, dizer boas-vindas a você, Victor Reis. É um prazer ter você aqui no nosso primeiro episódio, nossa estreia do nosso podcast do Pode Contar. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês nessa estreia de podcast, o Pode Contar. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte de decretar falência, quem é que faz essa decretação de falência, o que a gente pode fazer antes. Tem várias coisas legais que eu posso trazer para vocês, mais voltado para essa parte de direito. E é isso. Então, Victor Reis, referente a esse assunto, bom, as circunstâncias que envolve hoje a empresa Saraiva, qual é a imagem, qual é a situação atual da empresa Saraiva no espectro análise do direito? Olha, a Saraiva, ela foi decretada falência pela Justiça e pela própria empresa, devido aos balancetes, às DRE, os registros contábeis da empresa, eles tiveram essa informação da contabilidade e decidiram decretar a falência. Eles vieram tentando recuperação judicial, recuperação extrajudicial, que seria tentar acordar com os credores para pagar as dívidas da melhor maneira possível, tentar algum empréstimo com bancos, só que também virou uma bola de neve e é isso. Hoje a situação é muito mais de falência mesmo, de tentar
vender o que ainda se tem em estoque e tentar, primeiramente, pagar os funcionários, os credores principais, que são bancos, são outras instituições que vendem os livros, as produtoras, né? Eu entendi. Então, você levantou alguns pontos e eu acho que a minha amiga Eduardo, eu acho que com certeza ela deve ter percebido isso. Eu acho que um questionamento que veio na minha cabeça é: ok, beleza, a Saraiva, ela foi decretada falência, ela se autodeclarou falência. Mas, no que diz respeito à declaração de falência, de quem partiu isso? Quem é que solicita essa abertura de falência? Você falou sobre os bancos. Os bancos, obviamente, emprestou muito dinheiro para a Saraiva, e emprestou muito dinheiro para a empresa, e eu acho que foi isso que fez a imagem nela, no não cumprimento das suas dívidas, né, chegar à situação que ela chegou. Mas qual é a parte do direito que garante essa solicitação à justiça? Olha, Wallace, a partir do momento que uma empresa passa a ter muitas dívidas com várias pessoas e ela não consegue cumprir ali suas obrigações, o próprio credor, a própria justiça pode tentar, junto à empresa, como foi o caso da Saraiva, ver a melhor maneira de quitar essas dívidas. Não tendo condições, não tendo esse valor para quitação, eles vão decretar falência para evitar a criação de mais dívida, porque se você tem uma empresa em operação, você precisa de um estoque, você precisa de funcionários que estejam ali diariamente e que vão precisar receber seus salários, os encargos também. Isso tudo vai gerando uma dívida, um poço sem fundo, né? Cara, na minha cabeça agora passou uma ideia de... A gente entendeu que ela tá devendo muito, que tem muita coisa acontecendo, mas aí a gente sabe que existem também lojas que estão abertas. E a gente tá vendo essas lojas abertas. Qual a intenção deles mantendo essas lojas abertas? A intenção, no caso da Saraiva, é vender o estoque de livros que ainda consta e desse valor que foi arrecadado, eles tentarem pagar algumas dívidas e principalmente dívida com funcionário, que é o indiscutível para a justiça, é quitar primeiramente as dívidas com os funcionários que estavam ali todos os dias trabalhando, mantendo ela em atividade. É realmente queimar aquele estoque que estava lá e aí tentar organizar dívidas com os funcionários, com o que deve. Sabendo que, no caso, eles não conseguirão quitar tudo, né? Isso. Aí a empresa ela pode tentar de outras maneiras quitar isso, com questão de imobilizado também. Depois que vendeu todo o estoque, se ainda restar dívida, se a Saraiva ainda tiver algum espaço físico, algum veículo, algo do tipo, tudo isso vai ser vendido para a quitação das dívidas. Existem casos de acontecer de eles conseguirem quitar as dívidas, depois da falência, claro, conseguirem quitar as dívidas e manterem as empresas abertas, restituir a empresa? Sim, sim. É por isso que, primeiramente, se tem a recuperação judicial e extrajudicial, que quando a empresa consegue ter aquele valor para quitar com os credores, ela vai continuar operando normalmente. Ela não precisa nem fechar as portas. O fechamento das portas de uma empresa, a decretação de falência total, assim, ela vem depois de várias tentativas, várias situações que... Feito uma análise, não é, Victor? É feita uma análise completa ali, a justiça ela é solicitada para poder fazer, não é, a verificação da situação da empresa, é aberto um processo, não é isso? Tem os estágios, não é? Abre-se o processo, os credores que você fala seriam os bancos, né? Que são os mais interessados. Fornecedor, os credores funcionários, no geral, né? Os funcionários que são funcionários na empresa, eles devem abrir processo coletivo dizendo que não estão recebendo salário. Claro. E isso aí impulsiona a justiça a tomar uma decisão, claro, porque uma empresa tão grande, que é uma multinacional,
A Saraiva, gente, é uma multinacional e tem uma contribuição para a nossa sociedade que é de grande importância. É uma empresa que vende livros. Livros são conhecimentos. Sim, Então, a gente tem empresa aí que consegue se sustentar no mercado que não tem uma contribuição tão grande como uma livraria. E eu tenho certeza que todos vocês, todos que estão nos assistindo, e principalmente nós que estamos fazendo essa análise, a gente concorda, é de que o impacto social de uma empresa como essa, que contribui tão bem para a sociedade, ela sendo fechada, isso mostra diversos déficits aí que há na visão social, não é? Uma visão social. É difícil, né, de imaginar isso. Sim, mas hoje em dia a gente também vê que existe um mercado muito grande de pessoas que leem muito online. E aí a gente sabe que isso a é verdade. empresa, ela vende também online, mas a gente não sabe se existe esse público tão grande, essa dimensão da Saraiva em relação ao público online deles. Porque hoje em dia é realmente raro você ver uma pessoa que queira realmente livros físicos e faça aquela estante, como antigamente existia muito nas casas. Sim. As pessoas amavam fazer aquelas estantes Abrir o de livro, na né? Tem sala. aquele livro com cheiro de livro aquele novo. cheiro. Caramba, Sim. velho. É maravilhoso. Hoje em dia é tem maravilhoso. Kindle, a gente consegue ler pelo celular, pelo Kindle, no tablet. Então, tipo assim, mudou muito também essa era da tecnologia. Principalmente pós-pandemia, a gente viu que existiu essa era da tecnologia. Isso cresceu muito no mercado. Sabe, Eduardo, esse foi o ponto que eu fiquei pensando quando você começou a falar sobre essa margem de comércio, né? Essa abertura do comércio, do empreendedorismo referente a esse público. A pandemia estabeleceu uma facilidade e abertura de empresas que facilitaram muito o acesso a muito conteúdo. Mesmo que você não busque o conteúdo digital, que seriam os livros, que é o que a Saraiva oferece, ainda assim, a Amazon é uma das empresas que veio ali brigando ali, né? No mesmo universo que a Saraiva, vendendo livros, entregando na porta de casa. Sim. Então você, mesmo que você tipo não tenha aquela vontade, aquela estigma de ir numa livraria, você tem a possibilidade de, no conforto da sua casa, receber o livro que você tanto espera, que às vezes não está no estoque da livraria. Verdade. Principalmente da livraria Saraiva, que nas circunstâncias que está, com certeza ela não tinha condições de manter. Mas, Victor Reis, voltando ao ponto quando a gente fala sobre direito, né? Essa primeira parte aqui é uma parte importante. Tá? A gente, no nosso WhatsApp, a gente tá recebendo algumas perguntas nesse nosso primeiro episódio, Eduarda. Nossa, o pessoal tá aqui, tá bombando o nosso WhatsApp. O pessoal tá querendo saber. Coisa boa. Então, uma das perguntas que eu recebi aqui do João Victor Fernandes, né? Ele informou que ele tem 23 anos de idade, ele está fazendo um estágio e sente que a empresa dele está passando por uma dificuldade financeira. Então, referente a isso, eu acho que um dos pontos que você tratou, que foi sobre funcionários. Sim. O direito no Brasil, ele com certeza tem a legislação trabalhista. Claro. Mas para uma empresa que está falindo, que está dizendo que não tem condições de pagar. A gente tem muita história, eu acho que alguém já deve ter tido alguém na família que disse: mas a empresa que eu trabalhava faliu e eu não recebi sequer um centavo de FGTS. Eu não recebi sequer um centavo de seguro-desemprego. Eu fiquei sem meu salário por 6 meses e não recebi nada. E aí, Victor, nesse ponto aqui que o João trouxe aqui pra gente, realmente é isso? A empresa não é obrigada a pagar? A justiça garante esse direito dos funcionários, dos empregados? Não, a justiça ela vai garantir esse direito ao funcionário. Inclusive, na escala de credores, o funcionário é o primeiro ali, é com quem ela tem total responsabilidade. Entrou em falência, entrou em uma dificuldade, ela precisa quitar todas as dívidas que ela tiver com seus funcionários. Até porque o funcionário é quem mantém a empresa funcionando, a empresa está ali no dia a dia, o funcionário é o principal. Sim. Agora, ainda sobre esse assunto, que principalmente sobre credores e tal, eu acredito que a empresa Saraiva, como uma empresa do porte que tem, ela tem diversos acionistas, tem Sim. diversos integrantes do grupo, né, da empresa, são diversos administradores e tem pessoas que devem ter investido muito dinheiro nela. Sim. Então, o direito no Brasil, a legislação brasileira garante que na venda desses patrimônios, na liquidez e venda desses patrimônios, essas pessoas sejam beneficiadas. Eu sei que eles não são a primeira linha de ação, como você falou, né? A primeira linha de ação é pagar os bancos que foram feitos empréstimos, são os funcionários que estão precisando receber o seu dinheiro, e tem gente que com certeza deve estar agora fazendo empréstimo para pagar as dívidas de casa, porque a empresa passou mais de 1 ano, 6 meses sem pagar e cumprir suas responsabilidades. Sim. Mas e os empresários? Então, eles devem ter um porte financeiro gigantesco.
Então, eu acho que ele não deve ser configurado como uma linha de emergência, não é para receber o dinheiro, né, daquilo que vai ser arrecadado depois do fechamento da empresa. A legislação garante o direito dessas pessoas que são investidores, que são donos da empresa, em receber uma parte deles? Referente a acionista, eles, numa linha de prioridade, os acionistas são os últimos. Apesar deles terem investido ali um bom dinheiro para um desenvolvimento de uma empresa, terem dedicado horas e horas para estruturar todo o que a gente conhece hoje da Saraiva, mas em questão de liquidez eles são os últimos, porque realmente tem outras prioridades. Tem a questão de dívida trabalhista, tem questão de banco, tem questão de fornecedores que já tiraram ali, tiveram outras dívidas, outras obrigações para poder manter esse funcionamento, essa distribuição de livros, por exemplo, como é o caso da Saraiva. E os acionistas, a maior parte é com o aporte financeiro, que não é uma questão de prioridade, eles são os últimos. Entendi. Configurado pela justiça, no caso, né? Isso. Até porque a gente tem que imaginar o seguinte, né? Se os investidores, eles fazem parte da administração da empresa. Então, se eles fazem parte da administração da empresa, a empresa chegou onde chegou, e principalmente com as suas faltas de responsabilidade, né? As suas irresponsabilidades com o cumprimento das suas dívidas, você tem que configurar eles como um dos principais culpados. Sim. Eles fazem parte da administração da empresa, não é, Eduarda? Então, eu acredito que realmente tem que ser configurado nessa ordem de prioridade. Sim. Entendeu? E até porque nenhum investidor, nenhum empresário, ele vai ali abrir um processo contra a própria empresa. Quem está abrindo o processo na justiça são os trabalhadores. São os donos de banco que emprestaram e confiaram isso à empresa, né? Então, eu acho que no direito no Brasil existem muitas coisas que garantem ali, muitas leis que garantem ali que seja cumprido. Mas eu vou dizer para você, Victor Reis, eu acho que eu vou pedir essa opinião também para a Eduarda, para a gente poder conversar um pouco sobre isso, que vai ser um dos pontos que a gente vai tratar aqui, que é uma das visões que eu estou imaginando aqui. Certo, a empresa está sendo obrigada a cumprir as suas responsabilidades, mas existe algo além disso? Existe algo que envolva outro universo, outro espectro no meio empresarial, no meio administrativo? Eu acho que, além de uma obrigatoriedade da justiça, eu acho que antes da empresa se sentir obrigada pela justiça, eu acho por uma questão de ética e respeito aos trabalhadores, aos funcionários que estão há anos na empresa. Eu acho que você, Victor Reis, deve concordar comigo, até porque você tem conhecimento acadêmico sobre direito, sobre legislação. Então, por uma questão de ética e respeito, a empresa tem que cumprir as suas responsabilidades com os funcionários. Todos nós temos nossas responsabilidades, todos nós temos o nosso cumprimento do nosso dever. E eu acho que antes da justiça precisar mandar um dono de uma empresa pensar em pagar as suas dívidas, pagar aquelas pessoas que confiaram na administração dele, confiaram no bom trabalho e execução do trabalho dele, eu acho que a ética, o bom senso, não é? Sim, ele deveria vir certeza. em primeiro lugar. O que você acha, Eduarda? A gente sabe que existe realmente essa questão da necessidade de praticar a ética, que é o senso ético de cada pessoa, é de a gente chegar e dizer, poxa, eles estão trabalhando para mim há quanto tempo? Eu preciso pagar essas pessoas têm vida, têm família, estão ali. E a gente sabe também que nem todo mundo pensa desse jeito. Mas aí é realmente essa questão de pensar, de ver, pensar no outro, de ser ético consigo, com sua profissão, com aquilo que você escolheu. E é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui no nosso Pode Contar, nessa nossa estreia. É um dos temas que a gente vai estar seguindo aqui futuramente, tá bom? Eu gostaria de, nesse momento, agradecer a participação do Victor Reis, agradecer para esse primeiro momento a participação da minha companheira de bancada, Eduarda. A gente vai dar continuidade tratando aqui referente à ética e a gente segue com os nossos próximos convidados. Victor Reis, se quiser falar mais alguma coisa? Só agradecer mesmo a oportunidade de ter sido convidado, né? Nada. E desejar muita sorte para vocês nesse novo projeto.
Muito Agra- obrigada. Também desejamos muita sorte para você, que você cresça cada dia mais e consiga espalhar esse conhecimento para muitas outras pessoas. E que hoje você agregou muito aqui pra gente, agregou muito pro público também que está nos assistindo, eu tenho certeza disso. E muito obrigada por sua participação. Obrigado também. Obrigado, Victor. Tamo junto. Foi um prazer. E agora, dando continuidade ao nosso episódio de hoje, a gente vai receber 2 convidados que vão falar exatamente sobre o que você tinha falado antes, Wallace, pegando aquela ideia de ética, das responsabilidades que a empresa tem, da questão da ética. Iremos receber hoje nossos 2 convidados para falar sobre isso. Maravilha, maravilha. Eu tava com muitas dúvidas referente a isso, porque a situação da empresa Saraiva é uma coisa que a gente tem que analisar. Como eu falei com a presença do Victor Reis aqui, o direito obriga que as empresas cumpram a sua responsabilidade. Mas antes da justiça ter que obrigar uma empresa a cumprir sua responsabilidade, assim como nós temos as nossas responsabilidades, a gente não precisa da polícia estar nos regulando, dos agentes de segurança estar nos regulando. Existe algo além disso, existe o nosso código de ética, a nossa moral para cumprir isso. E para falar um pouco sobre isso e responder a nossas perguntas sobre ética e sobre diversos pontos, eu gostaria, primeiramente, de desejar boa noite, Suelen. Boa noite. Boa noite, Tiago. Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio e de estreia do Pode Contar, no patrocínio e apoio da Faculdade Santa Helena, que está contribuindo ali de forma majestosa para que permita para que isso aconteça. Obrigada. Bem-vindos. Pode começar nos dando um direcionamento referente a isso, a ética, a moral, o que assegura, né? A ética, todo mundo já sabe, né? Que a ética vem desde o princípio, dizendo que é o código de conduta que devemos seguir. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Então, sabendo que isso já é desentranhado dentro da nossa cultura, também as empresas adotam esse modelo para se seguir. Assim, ela pode colocar métricas para poder comparar o que está sendo feito com o que deveria ser feito. E com isso, ela pode também mostrar aos seus colaboradores como conseguir um ambiente saudável para a convivência. Dando continuidade, né, no que o Tiago estava falando, que ela, em si, a ética, né, contábil, ela busca a integridade, a transparência, né, e principalmente a confiabilidade, né, porque sem confiança ali naquele contexto fica muito bem mais complicado. Então, assim, a ética contábil, ela busca garantir, no caso, a precisão, né, daquelas demonstrações financeiras, principalmente mantendo aquela lei confidencial, né, principalmente, e não pode passar da lei, e evitando aqueles conflitos, né, de interesses, porque isso aí, em hipótese nenhuma, pode acontecer. Em relação à ética profissional da empresa Saraiva, vocês conseguem dar um posicionamento para a gente? O que vocês acham que estão acontecendo? Em relação a ele mesmo, a ética da empresa Saraiva, a ética profissional da empresa Saraiva, como está funcionando isso? Porque como a gente até pedir licença aqui, porque como a gente estava falando há uns minutos atrás, a empresa ela está sendo obrigada pela justiça a cumprir Sim. algumas obrigações. Mas isso não significa que automaticamente ela está cumprindo. Então, a nível código de ética e responsabilidade, a empresa, na análise de vocês, no que diz respeito ao código de ética, ela está cumprindo as suas responsabilidades? Pelo código de ética que foi nos passado e que a gente tem visto que a empresa tem se manifestado, ela sim apresenta o código de ética e tem seguido esse código. Como assim? Ela gera transparência para os seus credores, vê o que realmente está acontecendo. Ela, num momento nenhum, deixou de deixar Claro, explícito ali o que estava acontecendo, isso, né? deixar explícito o que estava acontecendo. E também ela também auto se colocou em pedido de recuperação judicial, que foi ali em 2018, que aí começou a ter uma série de problemas, mas com isso, mesmo assim, é um tipo dela dizer assim, olha, eu estou tentando melhorar, mas para isso eu preciso de um pouco de tempo e um pouco de dinheiro, mas eu vou voltar e vou cumprir com minhas obrigações. E isso tudo que eu tenho está acontecendo aí, estou falando tudo que está realmente acontecendo. Então, assim, na ética em si, ela sempre foi transparente em relação a tudo. Era esse termo que eu estava pensando na minha cabeça agora, Eduardo, é transparência. Eu acho que a parte de você ter a sua moral estabelecida, a sua ética, é você, mesmo diante de uma situação problemática, é você ser transparente. Falar, olha, eu estou nessa pegando até um pouco do que você falou, eu estou nessa condição,
eu preciso me reerguer, eu preciso me reestabelecer, estou com problemas e eu acho que existem diversas empresas que, numa situação como uma multinacional que é a Saraiva, eu não acho que eu não imagino que tenha acontecido assim. Eu não acho que os funcionários tenham sido avisados, que o gerente falou, olha, eu tô aqui trabalhando, vocês não estão recebendo, mas eu tô recebendo. Claro que Mas, no meu conhecimento aqui, eu acho que o barco vai afundar. Tem que acontecer isso. Tem que acontecer isso. É uma empresa já com mais de 100 anos de mercado, ela tem um código de ética muito forte. Quando ela foi fundada em 1914, ela começou em uma livraria pequena, com poucos interesses de crescer, mas com isso ela começou a ter várias interações com o público, que começou a também vender livros usados e com isso conseguia ter uma atração melhor com o público. E isso é também um dos principais fatos da cultura de ética dela, que ela busca também estabelecer vínculos com o seu cliente, com seus fornecedores. E como pode a TV, ela, dia de hoje, quando foi anunciado a falência, né, a autofalência dela, muitas pessoas ainda foram procurar a loja que estava em aberto, porque gera aquele apego emocional, porque você, quando lê um livro, você vai para outro mundo, é uma fuga da realidade que você tem. Então, é isso... aquele momento de conforto, né? Aí Ali, você só associa o lugar, a empresa, associa aquele Exatamente. lugarzinho ali. Tem empresas, a Saraiva mesmo, ela tem um ambiente que é no primeiro andar, eu acho, que fica, você sobe o primeiro andar de escadaria e você tem Em acesso a todos os mesas, shoppings, não é? né, Em todos os também. shoppings. Hoje já tem aquele lugar dela, né? Quando você chegou lá e não tava lá, oxente, cadê? Não tava mais lá. Acho que foi igual, ou bem parecido ao que todo mundo sentiu quando chegou a notícia de que a livraria Cultura iria fechar. Isso. Muitos estudantes que fazem faculdade ali na Conda Boa Vista, aqui no centro do Recife, muitos estudantes aqui da região metropolitana do Recife, que faziam uso daquela livraria, que iam lá para tomar um café. Eu mesmo já fui diversas vezes. Já foi, Eduardo, tomar um café? Vocês já foram tomar um café? Já Cara, sim. é incrível a experiência você entrar numa livraria. Para quem gosta, não é? Para quem gosta dessa sensação de ter a paz, de ter a tranquilidade e você poder ir lá e contar com refeição, com café, entendeu? Sim. E a Saraiva tem a sua contribuição, como eu falei, né, aqui. Eu acho que, além de tudo, é você enxergar que a empresa Saraiva é uma livraria. E que a livraria, ela tem um grande papel para a sociedade. Na parte né? de cultura, ela exerce um grande papel que leva conhecimento e também, como eu já disse, né, a fuga da realidade. Então, ela é um momento de lazer e tem pessoas que não têm muito poder aquisitivo e acabam indo para uma livraria, ler um livro, poder fugir daquela realidade que se encontra e também adquirir um pouco de conhecimento. E essa é a proposta da Saraiva. É mais que lucro, não é, Tiago? É mais que lucro. Conhecimento é algo que não pode ser retirado. Então, o código de ética dela, quando você pega a minuta para ver isso, ela vai lhe explicar que ela preza muito pelo relacionamento com o cliente, preza muito com o relacionamento com os seus acionistas e sempre ela está sendo transparente no que ela faz e com de respeito a isso. Ela já se tornou ali parte, né, da sociedade praticamente. Sim. Então, agora a gente vai aproveitar aqui o momento, né? A gente tá recebendo diversas perguntas. Eu recebi umas perguntas aqui, Eduarda. Tá chegando perguntas aí pra você? Muita pergunta. Gente, esse Tão primeiro bem episódio tá empolgados. fantástico. Vocês não têm Também ideia. os convidados não deixam a desejar. É verdade. Né? Então, A gente você precisa. tem alguma pergunta aí do pessoal de casa, só pra gente ter essa interação com o pessoal? Sim, chegou uma pergunta aqui de Maria Júlia, ela disse que tem 19 anos, e ela perguntou como funciona a questão do princípio da ética com relação aos fornecedores e acionistas da empresa. Porque a gente sabe que existe toda essa galera por trás, os fornecedores, os acionistas, aquelas pessoas que estão ali confiando num pagamento, confiando no retorno da empresa, e que uma empresa que realmente está declarando falência não tem como devolver esse retorno para eles. Então, o que vocês acham? Como funciona essa questão da ética com os fornecedores e acionistas? Como já foi dito, ela nunca deixou de transparecer a real situação que foi passado para ela. Então, desde o princípio, quando ela pediu recuperação, ela já deixou bem claro que a intenção dela era resolver e poder voltar e cumprir com suas metas e pagar todos os fornecedores. Sendo assim, como ela pediu autofalência agora,
tudo que tem que se fazer é o quê? Vai se pagar os seus funcionários, pagar os seus credores, e o que sobrar de patrimônio líquido vai ser para os acionistas. vai ser passado para os Isso acionistas. ali, em último caso, e se sobrar alguma coisa, né? Ainda tem isso, porque como a dívida é muito alta, então assim, tá um critério bem crítico, Difícil. bem difícil. Então, obviamente, para a gente seguir, né, nessa mesma visão aí de que a gente está enxergando que é o princípio ético, obrigando, no caso, dando a embasamento para os empresários, os donos de empresa, manter a sua fidelidade com os seus acionistas, com os seus funcionários, não é? Eu lembro que a gente começou a falar aqui sobre transparência contábil, que é nada mais nada menos do que você transparecer informações sobre os números. A gente perguntou para vocês, no que diz respeito à ética, essa empresa ela está sendo transparente. E vocês informaram que ela está informando, que ela está transparecendo ali a situação contábil dela. Agora, no que diz respeito a números, porque acionistas, eles precisam saber números. Sim. Eu mesmo não entendo nada sobre ações. Eu não entendo quando uma empresa está em queda. Tem gente que analisa um gráfico e já sabe que a Sim. empresa vai falir daqui a um tempo, não é? Assim, do mesmo jeito que eles foram transparentes assim com a empresa, acionista, fornecedores em si, deveriam também ser transparentes com a situação que estava ocasionando ali, né? Porque isso vem ocorrendo desde 2012. Essa questão de... Caraca. Eles pediram a Muito recuperação tempo, gente. judicial em 2018, mas isso vem ocorrendo desde 2012, que ela vem decaindo e começando as dívidas. E a partir dali era para que eles começassem um contexto a seguir diferente, né? É que nem eu tenho uma empresa de DVD. Uma hora aquilo ali vai se atualizar, eu não vou precisar mais de DVD. Então, assim, isso é questão de qualquer outra questão. Então, eles deveriam estar sempre atualizando ali, sempre vindo com outro plano de estratégia para poder fazer a empresa crescer, né? Então, assim, tinha muita margem de lucro saindo e pouco investimento. Então, com isso que foi decaindo com a empresa Saraiva. Foi isso que aconteceu com ela. Ela não foi transparente com eles mesmo e praticamente é como se eles desistissem da empresa a partir dali. E essa virada que aconteceu foi de 2012 para 2015, que foi de superávit para déficit. Então, a dívida per capita dela acabou... Tiago, só fala comigo. Então, déficit tá falando, tipo, queda do lucro, não é isso? Só para o pessoal que tá em casa pegar essa... Déficit é quando a empresa acaba não tendo dinheiro suficiente para se pagar as próprias dívidas. Porque quando a entendi. empresa ela tem um valor, vamos dizer assim, eu faturei 100 mil, mas só que eu tenho 50 de funcionário e sobra 50. Desses 50 eu vou fazer uma reserva de lucro de 20 e os 30 aqui eu vou conseguir dividir para os acionistas. Com isso, a empresa já não estava conseguindo pagar os próprios funcionários, a própria folha, não estava conseguindo arcar com esse custo. E sobrava muito pouco dinheiro também para investimento. Se você for acompanhar, de 2013 a 2014, teve uma saída praticamente de 190% do valor que foi recebido de lucro líquido para os acionistas. Porque, assim, quando você declara um lucro e que esse lucro vai para a reserva de lucro, no caso, ele pode ser direcionado tanto para investimento quanto para acionistas, mas a empresa ela sempre prezou em prestar altos rendimentos para os acionistas. E isso chamava a atenção de novos acionistas que, por sua vez, não verificando, não sabendo direito, acabava investindo mais ainda. E com isso acaba gerando uma frustração futura e uma insatisfação, né? Mas se você pesquisasse um pouco mais a fundo, conseguiria E quanto notar mais isso. investisse, mais ia saindo dinheiro e os acionistas, no caso, investindo e mais saindo dinheiro, e esse dinheiro ninguém sabe para onde iria, né? Então, assim, isso foi criando mais ainda aquela dívida. Não teria retorno para a própria empresa. Exato. Sim, a gente vê muito isso também, isso está bem transparente no site da Saraiva. Eles mostram tudo isso pra gente, inclusive a maioria das informações, que acredito que vocês tenham pego de lá. E eles foram realmente, as pessoas que colocaram lá, foram transparentes, mostraram números, mostraram o balanço deles, deram essas informações pra gente de como funciona isso.
Mas sabe uma coisa, Eduarda, que eu vou falar pra você? E eu acho que eu tô começando a ter essa visão a partir daquilo que o Thiago e a Suelen tá me passando. A Saraiva, certo, que ela demonstrou desde o primeiro período, né, lá em 2012, que ela estava demonstrando alguns problemas, né? Ela teve Isso. essa virada. Mas eu acho que cabe a uma empresa que tem o porte da Saraiva ter feito o que ela está fazendo agora, Sim. desde que Do começou o início. problema. Porque se eu, por exemplo, eu visse uma ação da Saraiva e eu que sou consumidor e vou à Saraiva, eu diria, essa empresa não tem chance de falir, Sim. gente. Essa empresa não Isso. tem chance de falir. Eu vou comprar ações dela. Foi Uma como das eu tinha maiores dito, né? livrarias. Então, nunca Entendeu? imaginei. Foi como eu tinha dito, é como se eles mesmos desistissem da empresa. É como se quisesse realmente tirar todo o dinheiro que tinha ali e pronto. Então, a gente pensar que, tipo, agora que deu errado é que eles estão querendo ser transparentes. Sim. Agora que deu errado, eles estão transparecendo o problema que tá. Entende? Então, a minha pergunta sobre isso, e é um ponto que eu gostaria chegar a esse ponto, é se vocês tiveram acesso a informações que a Saraiva transpareceu, não é? A Saraiva ali deixou disponível para todo mundo. Hoje, no portal da Saraiva, existem lá números? Existem lá os números que se encontra o déficit da empresa? Assim, a parte de dívida da empresa, ela já está praticamente 2 a 3 vezes maior do que já deveria estar, né? Do Porque início, tem né? aquela margem de gordurinha que a empresa pode ter de dívida e acaba que a empresa ela não consegue se autopagar e com isso gera um prejuízo muito grande, porque assim ela acaba precisando pegar empréstimos com o banco, acaba liquidando alguns imóveis depois que teve o pedido, né, de recuperação judicial, ela acabou abrindo mais lojas ainda. Então, se é um negócio que você está tendo dificuldade para manter e você acaba abrindo mais loja, acaba que em 2019 ela bateu o recorde de 85 lojas abertas e mesmo assim ainda estava Chegou com a 100 lojas ainda. 100 lojas, não foi? Na média de 110, 105 lojas nessa faixa. Eu pensando em vocês, eu insisto na ideia de que eu não acho nada disso ético. Não Uma é. empresa que está falindo, abrindo mais lojas, isso não é Mas- ético, gente. E Mas aí- o Não é público não tem estratégico, noção né? da dimensão Não, que é. isso tá levando. É porque você dá a imagem de que você tá bem, Muito tá com uma bem. estabilidade, certo? Mas aí é que tá. Esse é o contraponto. Por quê? Se você está, vamos dizer, abrindo falência, mas qual é o seu principal produto? O seu produto é livro físico, certo? Mas aí entra um meio de e-commerce. Você vai acabar vendendo pela internet e tal. Mas aí, o que é o diferencial da Saraiva? Ela tomou esse contraponto para ela. O diferencial é a loja física, o bom atendimento, que está dentro do código de ética, que é o bom atendimento ao seu cliente, a sua fidelidade que gera no cliente. Como eu já tinha citado, depois do alta falência, várias pessoas foram procurar as lojas para ver realmente com seus olhos para ver se realmente estava fechado. Por quê? Isso gera uma comoção muito grande, porque ali não só está morrendo só uma parte de vendas, ali está morrendo uma parte da cultura, porque todo mundo gosta de ir para Saraiva, ler um quadrinho. Quem não teve um pai que, olha, vamos ali comprar um quadrinho para você, levar um quadrinho da Turma da Mônica? Isso é cultura, entendeu? Então a empresa, Entendi. ela visualizou isso. Vamos investir na cultura, vamos investir no nosso contraponto para a gente conseguir se reerguer. E com isso ela gerou uma visão de superioridade, que estava tudo bem, mas em contrapartida a finança não ia tão bem. Então isso acaba que gera uma pedra de tropeço para a própria empresa, entendeu? Entendi. Então isso é o ponto principal que causou a falência da Saraiva. Estavam mentindo para eles mesmo e para o Exato. público que estava ali Exatamente. achando que eles estavam Eles crescendo não- cada é. dia mais. É isso mesmo. Então, bom, eu achei muito Ao proveitoso. Sim. invés deles, assim, como tinha certas lojas, né? Ao invés de abrir mais, poderia até fechar mais lojas mesmo. E com a chegada da pandemia, aquela greve dos caminhoneiros, que também fecharam muitas lojas em si, no caso. Então, assim, sempre
buscando, né, trazer, ao invés de abrir mais lojas, fechar mais, como tem o e-commerce, né, como o Tiago falou, também investir nisso por enquanto dessa recuperação judicial, né, para ela tentar se reerguer, para depois ela voltar realmente aos costumes que ela já tinha e foi com esses costumes que deixou ela com a fama que ela tem hoje, né? Sim. Então, assim, isso poderia ser mudado. Eles não precisariam estar nessa situação de hoje em dia se realmente colocasse os pés no chão, né, praticamente, e realmente fosse ali com aquilo que estava acontecendo. Maravilha, maravilha. Adorei a participação. Muitas questões aqui foram respondidas e eu acho que está muito bem batido referente a isso. Eu acho que agora muitas pessoas em casa têm uma ideia, né? Uma visão, assim como eu, assim como a Eduarda, a gente Sim. tem uma visão ali do que enxergar da empresa Saraiva, né? Sim. De que eu acho que a frase de impacto aqui que a gente mais falou, eu acho que deveria ser utilizada pela Saraiva. É muito mais que lucro. É mais que lucro. Ela tem uma importância muito grande para a sociedade. Exatamente. Então, pegando parte, né, daquilo que a gente estava falando aqui, e eu acho que é um dos próximos assuntos importantes que a gente vai tratar aqui, nosso podcast ele está recheado de conhecimento referente a toda a análise aqui da empresa Saraiva. Isso é incrível. Mas eu vou finalizar aqui agradecendo a presença de vocês, tá bom? Agradecendo a sua presença, Sueli. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada. Agradecer a sua presença, Tiago. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a vocês. Vocês foram incríveis, de verdade. Trouxeram muito conhecimento pra gente. E acredito que pro público também que tá assistindo, tá adquirindo esse conhecimento, tá se recheando junto com a gente, tá vendo isso. Então, muito obrigada. Sucesso pra vocês. E que consigam alavancar isso cada dia mais e passar esse conhecimento pros outros, que é muito importante. Obrigada, Sim, só tenho a agradecer. Eduarda, agora você falou de uma coisa. A gente vai agora ainda mais abrilhantar esse nosso podcast de hoje com o pessoal que está em casa. Eu tenho certeza que se o meu WhatsApp tá desse jeito, imagine o seu. O pessoal tá esperando ver números aqui nesse podcast. Sim. Ver parte contábil, ver DRE, falar sobre ativo, sobre déficit, como o Tiago falou. Isso é uma Sim. parte que o pessoal vibrou muito, certo? Déficit, mas qual é o nível desse déficit? Quanto a Saraiva está devendo? Quantos bilhões é essa dívida, gente? É uma empresa que tem muitos anos. Sim. E esse é o nosso próximo tema. E daqui a gente parte chamando o nosso próximo convidado. E com certeza, eles têm muito a contribuir. Nós hoje, a ideia do nosso podcast, o Pode Contar, é contar para vocês contribuir no máximo que a gente puder com o conhecimento. Pessoal, agora a gente vai dar andamento aqui à nossa análise contábil. A gente vai dar andamento aqui de um assunto que, Eduardo, eu vou dizer para você, o meu WhatsApp, ele só tem números, e não é telefone não, é números contábeis. Aqui as perguntas são muitos bilhões, gente. Eu tô aqui impressionado, eu tenho tanta pergunta referente à contabilidade. Sim. Tanta perguntas que envolvem isso, que eu só tenho que agradecer por ter os nossos convidados que a gente tem aqui hoje. E é por isso que eu gostaria, primeiramente, de desejar boa noite, McDowell Batista, Boa noite, Aleph. Moses, Boa noite, Felipe, Boa bem-vindos, noite, bem-vindos ao nosso Obrigado. primeiro episódio do nosso podcast. É um prazer ter a presença de vocês aqui. Sim, muito legal ter vocês aqui conosco. Felipe, o Mac... Cara, eu preciso te falar, eu não sei pronunciar teu nome. Tá tranquilo. O Mac já tá suficiente demais. Pronto, é isso. Mac, vocês dois, é uma honra receber vocês aqui, nossos convidados. Felipe, o Mac, né? Eu não todo nosso. sei falar teu nome, mas tá tudo bem. Tá tranquilo, tá Entendeu? tranquilo. Vai no Mac. O Mac tá Gente, suficiente. ela tava aqui treinando antes de Eu vocês tava. chegarem, não. Dois nomes Ai, meio complicados, eu né? tentei, Moses e juro. McDowell. Então, assim, aí tem um problema, que o meu é o Moses. Chamado Aleph. Felipe. Moses ainda vai, O né? Aleph Abdias. Vamos se juntar contra mim? Cara, é sério, é um prazer receber vocês. Nosso WhatsApp está bombadíssimo. Que bom. Estavam perguntando quando que vocês iam entrar, quando que a gente ia finalmente falar sobre números, falar de contabilidade, ver, realmente analisar tudo isso. Então, é uma Massa. honra enorme ter você aqui conosco. Obrigado. Prazer todo nosso. Que bom, que bom. Então, referente a essa parte, eu peguei algumas perguntas que muitas pessoas fizeram e também são perguntas que eu tenho a fazer, que a gente vai pegar um gancho do que a gente falou sobre ética aqui. Nós tivemos 2 convidados Perfeito. que passaram informação importantíssima
de que a empresa Saraiva, desde 2012, que ela estava demonstrando uma variação dos valores dela, dos demonstrativos dos valores delas, de ativo, de receita, etc, etc. Para falar um pouco sobre isso, sobre essa variação de valores, qual seria a visão contábil referente a isso, a essa variação de valores na situação da Saraiva? Então, Aleph, essa variação ela realmente existe. Se a gente pegar o segundo trimestre de 2023 e comparar com 2022, a gente vê que tem aí um déficit de 43 milhões de reais. Certo? Esse déficit se dá por quê? Por conta do fechamento de empresas, de lojas físicas da Saraiva. Isso. Certo? E isso ativo dá um déficit no ativo, no passivo, e é justamente por isso que tem essa diferença aí durante os anos. É justamente a respeito disso que a gente realmente vê que desde 2012 começou justamente a ter essa variação, onde justamente a Saraiva também estava ali tendo as suas concorrências e acabou tendo que cortar alguns custos, sendo que esses custos que eles cortaram acabou também cortando suas receitas, que foi justamente o fechamento dessas empresas. E aí não tem para onde fugir, não tem para onde correr, a não ser o resultado ser único só. O mercado ele é bem volátil, né? Isso. A saúde financeira da empresa, como que está funcionando isso? Em relação a indicar realmente valores, endividamento deles, porque a gente sabe que é um nível muito alto hoje em dia. Então, como que está funcionando isso? Exatamente. Um ponto bastante interessante. A gente justamente quando estava pesquisando, dando uma olhadinha no balanço. É agora que a gente vai falar de números, né? É agora. Gente, é agora que a gente vai falar de números, tá? É agora. A gente tava justamente dando uma olhadinha nisso, não foi, Felipe? A gente tava dando uma pesquisada e a gente justamente viu que a Saraiva, ela tava com um déficit de 63 milhões. Isso. Por volta mais ou menos disso. E hoje em dia a saúde da empresa se encontra em um estado bastante degravante. Justamente esse é o fator dele ter declarado justamente a falência, né? Porque justamente devido ao fechamento de empresas que elas teve, aconteceu que teve perca de receita e continuou justamente o aumento de obrigações fiscais e suas obrigações acessórias também, sendo FGTS, ISS retido, imposto de renda e diversos outros fatores que isso aí acabou... suas obrigações, que isso acabou deixando a saúde da empresa extremamente difícil. Além do mais, questões de fornecedores nacionais também, que eles captaram e não conseguiram pagar, e gerando diversos débitos. Isso é meio que uma bola de neve, né? Você tem os seus custos, pouco faturamento, então, obviamente, aí a empresa tende a degradar e perdendo seu poder de mercado. Mas aí eles precisam também gerenciar essa questão das dívidas deles. Isso. Eles precisam ter essa visão em relação a prazos. Isso. A gente sabe que está aí em cima. E eles têm um ativo líquido esse é um ponto muito importante. Porque apesar dos pesares, eles têm um ativo líquido muito, muito bom. Tipo, o que é o ativo líquido? É um ativo que tem liquidez, que você pode os bens, né? Isso. É fácil de liquidar, digamos assim. Ele tem essa relação saudável entre o ativo líquido e as obrigações a curto prazo. Então, seu líquido, ele paga tudo que está próximo de vencimento, eles estão conseguindo liquidar, entendeu? A longo prazo aí se parcela depois, não sei como é. Mas dá para segurar um pouco, porque é a longo prazo. Mas a curto prazo essa relação ainda está dando... Então só para a gente pegar a partir desse ponto, já que a gente está falando de números, que isso é importante, essas informações estão sendo lançadas no portal, não é? Tem um site que a Saraiva está disponibilizando essas informações. Então, os números que você falou são atualizados baseados naquilo que eles estão lançando lá. Isso, e informações anteriores. Só para o pessoal em casa saber que a gente não está inventando nada, né? A partir de um princípio de informações. Isso é bom até para quem investe na empresa e tal. Foi exatamente isso que a gente falou aqui. Sim. Porque investidores, eles precisam ter um feedback real do que está acontecendo. E apesar... Transparente, não é? Apesar de estar declarando falência, eles estão sendo muito transparentes em relação a isso, para os societários, para as pessoas que investem na empresa. Até a questão mesmo de planos deles, como é que eles estão traçando, a questão de justamente querer sair, eles estão até divulgando também isso, justamente para os acionistas ter essa visão, se realmente na visão deles isso é bom ou não investir naquela empresa. E quem investe nas bolsas de valores bem sabe que é extremamente volátil, pode estar extremamente bem, como um minuto depois pode dizer, a bolsa está caindo, tem que vender ou segurar. Aí a informação sempre é importante. Então, assim,
Como eu falei para Eduarda e tinha falado aqui, eu não tenho conhecimento nenhum sobre investimento. Isso é importante. Então, essa transparência toda, a nível contábil, as leis de contabilidade obrigam que a empresa tenha essa transparência, declare as informações. Isso. E eu acho que foi daí, né, desse déficit inteiro, que partiu o princípio da justiça ter materialidade para decretar a falência da empresa, não é? Isso. Referente a essas informações, vocês, com o conhecimento que vocês têm de contabilidade, né, dá para prever que uma empresa vai falir com algumas informações referente a ativo? Você falou que ela tem muitos ativos, ou seja, ela tem muitos bens para poder vender. Isso aí faz com que a empresa ganhe muita margem no mercado, porque diz que ela está uma empresa grande, né, de grande porte. Mas referente a lucro, há alguns termos aqui que utilizaram, como DRE, como PL, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essas informações, entrando mais nesse universo da contabilidade. A contabilidade, ela hoje é imprescindível para qualquer empresa. Com certeza. Por que a contabilidade é imprescindível? Porque toda empresa de grande porte, hoje ela precisa de um capital de giro, precisa de investimentos para poder funcionar. Então, a contabilidade, balanço financeiro, PL, que é o patrimônio, tudo que envolve a empresa, a saúde financeira da empresa, ela é demonstrada na contabilidade. Então, para o investidor ter segurança no que ele está fazendo, ele precisa analisar tudo. E a contabilidade, ela é essencial para essa análise, entendeu? Então, ela é muito importante para o investidor. Exatamente. A questão da contabilidade é justamente para o controle, tanto interno como externo. Isso. Tá? Tirando a parte da questão de gestão financeira. Isso, gestão financeira é justamente da empresa. Mas a contabilidade, ela justamente vem com esse princípio para justamente mostrar o PL, que é o patrimônio líquido, quanto realmente ele tem de verdade, quais são os ativos dele, o que ele realmente tem de bens ali que pode vender, ou passivo que eles têm de débito, justamente para a pessoa saber onde é que está entrando, digamos assim, nessa parte do investimento. Se a gente tá mal, no mercado, o nome da gente não tá valendo nada no mercado, a primeira coisa que a gente faz é cair no Serasa, não é? Exatamente. E é negativado, né? É negativado. Mas eu fico pensando, um banco, como é que fica para um banco enxergar uma empresa que ela não está dando muito lucro, mas sabe que ela tem muitos ativos? Ela enxerga a possibilidade de ser de ser credor ainda desse banco, dessa empresa, melhor dizendo. O banco considera esses ativos como uma parte importante das informações contábeis para poder emprestar dinheiro? Banco tem muito a ver também com relacionamento e com a credibilidade que você passa para eles. Então, mais que valor, né? É mais com credibilidade, o que você tem para até empenhar para poder pegar um empréstimo, alguma coisa. Então, vai muito por esse relacionamento, entendeu? Mas a empresa realmente precisa tá saudável para poder ser bem vista tanto por bancos ou por investidores. O primordial é isso. Então, só pra gente pegar de novo nessa parte da recuperação contábil sobre demonstrativo contábeis. Eu acho que essas informações numéricas que estão disponíveis, elas devem mostrar ali uma margem daquilo que poderia possibilitar para a empresa Saraiva futuramente. Hoje, ela não tem mais nada que esperar além de vender tudo que tem e cumprir as suas obrigações. Isso. Baseado nas informações que a Saraiva apresenta hoje, de tudo que ela possui, existe a possibilidade de ela conseguir cumprir totalmente as suas responsabilidades? Será que ela tem condições de cumprir isso? Eu não imagino que uma empresa que tenha, como a gente falou aqui, uma empresa que chegou a 100 lojas, ela não tenha condições, a não ser que tenha muita dívida. Eu não faço ideia de qual seja essa dívida. E se vocês tiverem conhecimento de hoje, se já chegou nos bilhões, nos milhões, se de fato os ativos que a empresa tem é suficiente para pagar isso, entende? Que isso é importante, o pessoal que está em casa, que é acionista, que o pessoal que está em casa, que já comprou algum livro, está esperando algum material da Saraiva, você tem chance desse valor retornar para eles. Isso. Entendeu? Exatamente. Só retificando o que eu falei anteriormente, que eu tinha falado de 63 milhões, mas na verdade são 657 milhões a dívida da Saraiva. A dívida. Nossa. Cara, é muito mais de dinheiro. meio bilhão. É mais de que... É mais de meio bilhão. Mais de meio bilhão de Mais de reais. meio bilhão de reais. E isso com os credores, né? Com bancos e funcionários, isso. tudão, né? Tudo. Então, dá hoje com que ela tem liquidez, será que dá para pagar?
É bem complicado, porque, e principalmente com a situação atual do país, Isso. não tem... Mercado muito volátil. É. Muito. Ela hoje é saudável no que se refere à questão de contas, obrigações a curto prazo. Isso, exato. Eles conseguem tá no esforço lá, mas estão conseguindo. Mas a questão desse déficit todo aí... Dos débitos passados Então- que eles pegaram, empréstimo, enfim. Fornecedores que não muito pagaram. alto, Muito é alto. Muito alto. Pra poder pagar, eu acho bastante difícil. Tanto é que eles decretaram falência, exatamente. né? Foi Autofalência. Alta né? falência. falência. Exatamente. Justamente para poder tentar ali tirar um pouco das obrigações dele que ele tem. É. A gente viu isso aqui, veio pessoas que falaram pra gente que isso estava vindo desde 2012. Eles estavam nesse processo de dificuldade. Devagarinho. Os ali. bancos e os investidores não conseguiram ver isso. Como que eles conseguiram esconder isso desse pessoal? Porque a gente sabe que precisa ver as informações da empresa para poder, principalmente um banco, tipo, emprestar dinheiro para a empresa, para conseguir fazer isso. Como eles É conseguiram? porque se deu de forma gradual, né? Não foi, tipo, em 2012 eles já Pum, tiveram... Sim, faliu. não, sim. É. Então, muito provavelmente os Aham. bancos estavam vendo que estava tendo alguma coisa ali, tá tendo um déficit. Isso. Mas como era algo aos Devagarinho. poucos, não era muito... Foi estourar agora há pouco, né? Exatamente. Eu acho que um banco enxerga um problema financeiro desse de uma empresa como uma possibilidade, como uma De proposta ganho. É meio de de ganho. Exatamente. É o lucro, né? Ela É tá os juros que ele vai desesperada colocar em cima. querendo dinheiro. Se eu isso. colocar qualquer margem de juros aqui, Eles se vão eles aceitar. prestam, eles vão Exato. aceitar. Exato. Eu acho que o banco nem Nem pensou muito nisso. Não dá muita E também bola tendo pra em isso. vista justamente que em 2012 a gente não tem a evolução da tecnologia como a gente tem hoje em 2023. Aham. Então, naquele tempo, acredito que ainda estavam em passos lentos a venda de, por exemplo, livros digitais. É, quem a gente vê hoje muito forte Exatamente. nisso é a Amazon, né? Que É é, muito. de livros. Exatamente. Foi um ponto que a gente pegou aqui, inclusive, o crescimento da Amazon, o crescimento pós-pandemia, principalmente. A questão da gente conseguir receber Durante livros pós. em casa, Isso. da gente ter O esse e-commerce. conforto. E- Exato. Exatamente. Então, de fato, toda e qualquer reflexão não é de perda, de margem de perda, isso é totalmente calculado pela contabilidade, não é? É. Sim, sim. A contabilidade tem total controle sobre isso. Exato. Daquilo Tá que bom, tem tá. chance de receber, dos ativos. Aham. Claro, se eu tenho no meu estoque 100 livros e eu sei que cada um custa R$1, né? Numa situação hipotética, e eu sei que esses livros eles precisam ser vendidos e as minhas dívidas estão em 50, eu sei que futuramente o que vai me restar desses 100 livros, né? Depois que eu cumprir as minhas responsabilidades, é R$50. Entendeu? É responsabilidade, mais os bens que eu tenho. Depois de vender esses bens, eu teria um valor para contar. Então, Exatamente. eu acho que está bem batido essa ideia de Exatamente. que não foi algo que foi do nada. Tinha total gestão. Eduardo, eu vou dizer para você de que, mesmo analisando a parte ética, a parte de como a empresa está se comportando hoje, a gente vê de que, infelizmente, não foi algo que surgiu do nada, né? É algo que já faz... Vem decorrente. Vem decorrendo aí de um bom tempo. Mas, mesmo diante disso tudo, eu acho que pelo que a gente já conversou aqui, principalmente sobre o papel, que foi uma das coisas que o Moses falou, né? E é uma das coisas que a gente pega bastante aqui, é de que a Saraiva ela tem uma contribuição social muito grande. Sim. Entende? Então, eu imagino que mesmo com a situação que ela se encontra hoje, isso não significa que, por ter sido declarado falência e ela se autodeclarar, de que ela vai perder os bens dela. Ela vai vender os bens dela, né? Para recuperar. Declarar falência é uma manobra para você tentar se recuperar, né? Isso. Você, por exemplo, clubes de futebol hoje, muitos deles declaram falência. Penhoram estádios, Exato. enfim. É uma das manobras usadas para poder voltar à ativa novamente. Dá uma segurada naqueles débitos, ó. Segura um pouquinho aí que a gente vai tentar se erguer e tudo mais. E tentar fazer essa manobra para continuar viva a empresa. Porque senão... Mas tem grandes chances de... Mas aí veio uma pergunta na minha cabeça. Quem administra a empresa é o centro contábil da empresa, né? O setor contábil da empresa. Das filiais, das empresas da Saraiva. E depois que uma empresa ela entra em falência, quando ela se autodeclara falência, quem é que controla isso? Quem são os contadores que realizam esse balanço? Como é que é feito isso? Bem, eu acredito que sejam os próprios contadores normais que controlam antes, porque a vida, a história da empresa, ela é muito extensa para poder, por exemplo, passar para um outro tipo de contador, um cara que não conhece a história da empresa.
entendeu? Precisa ser as mesmas pessoas que estão ali, que já conhecem, já estão por dentro de tudo que está acontecendo, e isso evita até de ter algum tipo de deslize nesses balanços, nessas coisas todas. Enfim, acredito que são as mesmas pessoas. Isso é a gestão da empresa, né? A gestão continua a mesma. A justiça, obviamente, que coloca os auditores, né? Existem os auditores que vão lá fazer se está tudo sendo feito da forma correta. Aí isso é auditoria. Mas os mesmos contadores que permaneceram antes continuam normalmente. São eles que continuam na administração. E aí vocês pegaram aqui também sobre um fator que surgiu uma dúvida na minha cabeça, assim. Vocês começaram a falar sobre o e-commerce da Saraiva. E aí, como foi que aconteceu de esse e-commerce ter uma queda realmente para a Saraiva? E a gente sabe que hoje é um público que é relativamente grande. Sim. E aí, como aconteceu de cair realmente esse público para eles? O e-commerce hoje, ele é muito importante no mercado. A gente vê um crescimento muito grande, principalmente no período da pandemia, de compras online. A gente tem exemplos muito claros hoje de empresas muito fundamentadas, muito sólidas. Mercado Livre, Amazon, isso. Todas essas empresas são e-commerce. Então a Saraiva, ela tentou também entrar nesse nicho, vamos dizer assim. Mas o que é que quebrou ela? A gente entende que essas empresas são muito fundamentadas, a que eu falei anteriormente, porque antes houve um estudo complexo, o nicho que ela se encaixava, existe um background muito grande por trás dessas empresas. Sim. E a Saraiva, ela meio que entrou, vamos usar um termo chulo, de supetão. Eles não tiveram um bom planejamento sólido de como trabalhar esse e-commerce. Então, o que atrapalhou bastante eles, o que ocasionou a quebra, que realmente não existe mais o e-commerce da Saraiva. Foi justamente isso, o planejamento anterior, entendeu? Exatamente. Ele viram que as empresas estavam tomando espaço, ele fez, não, a gente precisa entrar nessa, não pode ficar de fora. Do nada. É como eu citei a Amazon, né? A Amazon é gigante hoje na venda de livros. Quando a gente pensa hoje em, quero comprar um livro, você fica, a primeira coisa que vem na tua cabeça é a Amazon. Amazon. Porque é uma empresa consolidada. Por preço e pela comodidade. Exatamente. E confiança. E a Saraiva, ela tentou ir por esse lado também. Ela tentou entrar nesse meio aí, mas por falta de planejamento e falta de estruturação, não deu certo. Então, eu acho que é um ponto importante para a gente partir para uma próxima análise, que é importante falar sobre isso, sobre essa visão empreendedora. E faltou, né? Quer dizer, eles tiveram a iniciativa de fazer acontecer, mas não tiveram a iniciativa autêntica, não foi? Que eles deveriam, como uma empresa, né, que tem um papel importante, ter tentado configurar de forma autêntica, criar uma metodologia que fizesse, né, acontecer, alavancar a empresa de novo durante a pandemia, continuar cumprindo com o papel que a empresa tem, que é divulgar os seus livros, vender o seu material, que eu acho que não houve. Eu que sou um consumidor, vou dizer para você, Eduardo, vou falar para vocês aqui abertamente, de que eu ficava muito impressionado e, ao mesmo tempo, sem entender como é que uma livraria, como a Saraiva, que tem um aporte cultural tão grande assim para a sociedade, entrava num comércio que a maioria das lojas de hoje em dia fazem, vendendo videogame, vendendo CD de videogame. Cara, você imagina que a empresa simplesmente entrou num ambiente que, se você for fazer uma análise ali, meio não vou dizer chula, mas assim, se você for fazer uma análise ali em alguns espectros, você vai entender que ela está vendendo conhecimento e está vendendo algo que lhe distancia desse foco. Vendendo videogame. Entende? Eles tiveram que abranger outros espaços, outros mercados, para justamente tentar se manter. Exatamente. Foi um atualizar. Meio que desesperado. Desesperado. Faltou a visão empreendedora para tomar iniciativa de manter os clientes que eles já tinham, que é consumidores de livro. Entendeu? E eles perderam esses consumidores porque se eu tivesse uma filha e fosse levar a minha filha para comprar um quadrinho ou um livro educativo na Saraiva, e a minha filha ou meu filho automaticamente visse um videogame, perderia o interesse automaticamente. Exato. Não é uma proposta inteligente você vender algo que em dois universos diferentes eles se chocam, né? E colidem ali.
Então, é nesse intuito, Eduardo, que eu acho que a gente pode partir disso aqui, a partir dessa ideia, dessa visão empreendedora, Sim. pro próximo assunto. É bom, e a pessoal também tá esperando muito que a gente fale sobre isso, sobre a possibilidade que a Saraiva poderia ter de impedir que isso acontecesse, de se reequilibrar. Isso. Então, nesse ponto aqui, eu espero que tenha atendido as expectativas do pessoal que está em casa falando de números finalmente. E daqui eu gostaria de agradecer, tá bom, a presença de vocês dois. Gostaria de desejar sucesso. Muito obrigado, McDowell, pela A gente que presença. agradece. Muito obrigado, Moses, pela A gente que presença, agradece. pela contribuição de conhecimento, principalmente para todos os que estão assistindo e estavam contando com todas as informações que a gente trouxe aqui. Certo, Com valeu mesmo. certeza. Tamo junto. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, tá? De nada. Tchau, tchau. E agora, dando continuidade, temos o nosso último convidado, que foi um dos mais esperados também. E a gente quer muito saber dessa questão da Saraiva, como está funcionando, como ela pode se reerguer, e a questão do empreendedorismo realmente, a Saraiva. Primeiramente, boa noite a você, Alex. noite. Tudo bem? Tudo. Boa noite, Alex. Boa noite. Bem-vindo ao nosso podcast do Pode Contar. Vamos junto, rapaziada. Obrigado por ter me convidado, né? É uma honra pra gente ter você aqui, É, compartilhando do conhecimento com a gente. E com o público também que tá nos assistindo e tá enchendo de pergunta, querendo saber como tudo tá acontecendo. Mas vamos lá. Pra gente, hoje em dia, parar pra pensar assim, e vem uma pergunta realmente que acho que a maioria das pessoas querem saber. Como funciona essa questão do e-commerce na Saraiva? Tipo, eles cresceram, eles conseguiram... Como que aconteceu? Porque a gente sabe que não foi um plano de sucesso, não foi algo que realmente foi. Mas essa questão do e-commerce mesmo. Bom, a gente já sabe o que é o e-commerce, né? Que é basicamente as vendas online. Sim, sim. E vem se crescendo bastante aqui no Brasil. E é algo que várias empresas vão adotando, vão querendo conhecer mais esse mercado. Eu acho que o grande problema da Saraiva em si não foi nem ela ter começado essa ideia. Foi justamente a empresa da Amazon ter chegado junto com ela, né? Por ter o rendimento, então isso complica bastante. Mas a ideia dela foi boa, porém eu acredito que não foi da melhor forma de ser feita. Ela deveria ter priorizado mais os clientes antigos, trazendo uma atualização melhor. Por exemplo, a gente vê outras empresas que, quando os clientes vão lá na sua loja e não acham um livro, eles indicam, não tem aqui, mas tem lá no site. Uhum. Coisa que eles já não faziam isso muito bem. Muitas vezes eu já fui lá na Saraiva procurar livros porque eu gosto mesmo, prefiro o físico e não tem. Outra também é a questão da demora dos fretes. Hoje em dia no Brasil, meu filho, Tudo tem que ser muito rápido. sim. Se demorar de 2 dias, o brasileiro já tá ansioso. Não quero. Não quero mais. É. E o frete ser caro. Então isso complica bastante, sabe? Então é basicamente isso. Eu acredito que foi por isso que não deu tão certo assim. Tá, então, assim, foi uma pergunta muito boa, que foi um dos pontos que a gente finalizou, Sim. falando sobre contabilidade, sobre a recuperação, a possibilidade de recuperação. A gente entende que, então, numa visão empreendedora, e ainda bem, eu tenho propriedade para falar disso, numa visão empreendedora, a Saraiva, ela deveria ter, de forma autêntica, criado um mecanismo que facilitasse o acesso do material deles a seus clientes, né? Como você mesmo falou, é característico do brasileiro, de quem faz compras, né? De ter o seu material em mãos com comodidade. Baseado nisso e baseado nessas informações, principalmente hoje, como é que a Saraiva decretou falência? Mas mesmo assim ela continua aberta e ela quer vender os seus materiais o mais rápido possível para poder, né, recuperar um pouco, parar esses juros que estão crescendo nos bancos e cumprir as suas responsabilidades. Qual é o foco empreendedor da Saraiva hoje? Eles mantêm vendendo livro na internet? Eu falei até que, como eu falei pra você, não foi? A gente comentou, a Saraiva é uma empresa que eu fui pessoalmente lá, vou pessoalmente comprar livros na Saraiva e às vezes vejo videogame, vejo discos lá pra vender, né? De jogos pra vender. Essa proposta mantém-se, essa proposta empreendedora da Saraiva? Bom, a Saraiva, ela teve essa proposta de sair do domínio dos livros e buscar essa ideia de eletrônicos, que é uma ideia bacana, bem legal. O problema, querendo ou não, por ela ter decretado falência, é justamente de ter focado mais nisso e esquecendo do seu principal. A Saraiva, não sei se vocês sabiam, mas ela também era editora de livros. Então, Não sabia.
Isso atrapalha bastante, porque se eu sou editor de livros, eu estou editando meus livros e também vendendo os outros livros de outras editoras, e chega um determinado momento e abro um leque maior, né, buscando eletrônicos, não é ruim, isso é ótimo. Mas você tem que saber administrar. Se você não saber administrar, vem o grande problema que foi que acabou acontecendo, né? Então, a Saraiva trouxe ideias maravilhosas, mas não soube administrar bem. Precisou de ter um olhar empreendedor melhor, de falar, ó, essas ideias são ótimas, mas vamos tentar dessa forma, dessa outra forma. Outra, a Saraiva decretou falência, mas mesmo assim ela continuou abrindo outras empresas. Isso dificultou bastante, sabe? Então, como é que eu tô tendo problemas financeiros e abrir outras empresas? É complicado, porque eu vou ter uma demanda muito grande de coisas para pagar e não vou estar recebendo bastante, já que minha maior concorrente, que é a Amazon, estaria ganhando muito mais em cima. São situações que acabam se confrontando Confrontando. entre si. Meu Isso. Deus, a dicção. E aí a gente vê que, tipo, complica muito pra eles. Mas aí a Saraiva, ela tem uma estratégia pra se reerguer no mercado, pra voltar com isso. Ela conseguiria se manter novamente. Como funciona? Eles têm um plano pra voltar ou já desistiram realmente? Tipo, não tem mais jeito. A estratégia deles era de reconstrução, né? De ter um crescimento novamente, voltar e aos poucos ir crescendo e conseguir ganhar novamente. A Saraiva, eu achei isso bem interessante, que a Saraiva quer voltar a ter a maior empresa, maior loja de livros físicos. Então, assim, é uma empresa de, se eu não me engano, 108 anos já de existência. Isso é bastante grande. Mas, assim, veio a questão da web, eles tentaram complementar, mas eles não querem perder o físico. Isso é ótimo. Porém, vem uma questão de cultura também já Sim, agarrado com essa questão das lojas físicas. Algo que eu não vivi tanto por ser novo, mas pessoas mais velhas falam que, por exemplo, ia lá no shopping e aí passeava com a mãe, mãe, vou ficar aqui um pouco nessa loja aqui, porque ela tem um ambiente de livros, né, de poder ler. Isso é bem legal, porque aí você não paga, você consegue ler e, eu tô em dúvida nesse livro aqui, deixa eu pegar um pouquinho aqui, eu tô com tempo e começar a ler. Isso é algo que eles querem voltar para trazer a melhor experiência para os seus clientes. Mas era, e creio que essa é a ideia deles com o e-commerce, de melhorar o ambiente virtual. Porque hoje em dia o brasileiro, já infelizmente, muitas pessoas não querem ler. Então tem um déficit de leitura muito grande. Com isso, as pessoas preferem algo mais web, né? Mais um Kindle. Inclusive a Saraiva, não lembro o nome exatamente do aplicativo que eles tinham, o dispositivo, mas era semelhante ao Kindle da Amazon, que era coisas que eles pegavam lá fora no exterior e traziam aqui para dentro num custo bastante legal. E então isso ajudou bastante eles. Porém, por a ideia deles quererem voltar ao crescimento, eles deveriam, né, buscar um crescimento aos poucos, fechar a maioria das lojas como eles fizeram. Sim. E crescendo aos poucos para conseguir voltar e trazer novamente aquele ambiente legal para os clientes deles. E aí, no caso, faltou realmente a questão da organização, a questão de conseguir se preparar para aquilo. Até porque o e-commerce dela foi algo bem do nada, né? Como a gente já falou aqui, a gente chegou a comentar sobre desesperado. isso. Foi algo que, tipo, as outras foram chegando e ela chegou lá e Eita, eu tenho que ir agora ou entrar. agora? E aí, isso não foi legal para ela, não deu para ela se preparar para isso. E aí, na situação que já estavam, porque também foi visto aqui que já vem isso, já vem a situação ficando ruim desde 2012, então é muito tempo. E aí, não deu tempo, ela estava cada vez ficando mais ruim, vendo que estava dando errado e abrindo mais lojas, querendo passar uma imagem de que estava bem para o público, sem estar. Então, foram algo que foram complicando muito eles e não teve um retorno para isso. Não teve um público que fosse realmente para lá, que fosse agarrar essas ideias das lojas físicas. Até porque todo mundo se acostumou muito com a comodidade da casa. Principalmente a pandemia, né? A pandemia trouxe esse ambiente aí de eu querer ficar em casa e fazer as coisas em casa. Eu acho que teve muita coisa que a pandemia trouxe, além dessa necessidade de facilidade e praticidade, mas teve a nível, eu acho que assim, sistemático. Muitas pessoas desenvolveram a necessidade, eu acho que a habilidade também. Eu, por exemplo, hoje em dia só leio um livro ouvindo músicas que me agradem, músicas que me tragam concentração. Se hoje eu tivesse uma proposta de e-commerce,
para vender livros digitais, a minha proposta seria, Eduarda, para vender para você ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven lendo os livros de contabilidade. Nossa maravilhoso. Senhora! Já Hoje, quero, inclusive. diversas Vai me vender empresas quando? unem aplicativos de música com outros aplicativos. Parcerias também. Parcerias. Já imaginou você, tipo, fazer um plano de assinatura com uma empresa que vende livros, que você vai direcionar ali, né? Qual é o tipo de livro que você gosta, com desconto e tal. E ao mesmo tempo você ganhar a possibilidade de ter acesso à música. Música de aplicativos que são pagos, entendeu? um Essas, Deezer da vida, tipo essas Spotify. variedades aí, a gente poder... Eu adoraria ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven. Seria maravilhoso, né? Porque seria uma ideia interessante. Aham. Eu tenho aqui pelo menos a parte web que facilita para eles, né? Você paga aqui um plano X e com esse valor X você vai ter acesso a tantos livros por mês, tantos auditores, e daí você vai ter um desconto ou você vai ter Aham. gratuitamente um Deezer da vida, um Spotify ou qualquer outro aplicativo de música pago. Inovação. Seria né? inovação. Essa é a palavra. Esse Falta é um ponto e é inovação. uma boa pergunta para a gente falar para quem hoje está analisando situações de outras empresas, como investidores, né? Tem gente que investe na bolsa, investe no mercado e tem que fazer uma análise criteriosa da sua empresa, daquilo que você está comprando ações. Então, assim, Alex, na sua visão, no seu conhecimento a nível empreendedor, né? Eu sei que a Saraiva tem os seus pontos fortes, mas tem outras empresas que também têm os seus pontos fortes, né? A Até mais forte Americanas, que elas. até mais forte. A Americanas mesmo é uma das empresas que também foi decretado falência Sim. dela. E a Americanas, o ponto forte era ter tudo. Tudo, gente. Tudo. Era Quem que ter nunca foi tudo. no cinema e passou Sim, primeiro na Americanas. Americanas, Mais em fazer a conta, feira mas e... tudo. Eu, Sim. antes de começar a trabalhar, mãe, eu quero ir na Americanas. Eu quero ir na Mãe, Americanas. Bora Lá comprar você chocolate na comprava tudo. Americanas. Entende? Então, assim, a nível conhecimento de empreendimento, de empreendedor, quais são, assim, as visões que uma empresa tem que ter para poder mitigar essa possibilidade de chegar a entrar em falência? O que a visão empreendedora pode trazer de conhecimento para a gente referente a isso? Bom, a visão empreendedora é sempre crescer. Então, é a gente procurar o público-alvo e falar, ó, tem essa galera aqui, nessa idade tal, desse tipo, e eu preciso alcançar essa galera em específico. Uhum. Faltou ter isso, porque livro hoje em dia varia bastante, né? Da leitura, do autor, de tudo. Então, faltou, como a palavra que eu falei inicialmente, uma boa administração, um bom planejamento para que alcançar. Porque para uma empresa empreendedora, uma empresa que quer crescer, precisa buscar justamente visões de crescimento. Não pode ficar na mesmice. Se eu ficar na mesmice, em um certo momento vai dar ruim. Hoje em dia, a gente sabe que o mercado vem crescendo. Se eu não acompanhar o mercado, eu fico para trás. Então, Alex, eu acho que a gente poderia definir assim, seria uma visão entre trazer propostas e manter fazendo um bom trabalho que ela já exerce para manter os antigos clientes, Mas ao mesmo tempo buscar os ao novos. mesmo tempo buscar os novos. Mas se tratando do fato de que a Saraiva, como a gente analisou aqui, ela estava em processo de déficit e estava abrindo empresas, então ela estava abrindo mais responsabilidades, mais dívidas, antes de analisar se realmente os seus antigos clientes iriam permanecer como funcionário deles. É o que eu falei, né? A questão de hoje em dia tá tudo mais atual, mais atualizado. Então eu vejo que a Saraiva é uma empresa antiga, é uma empresa legal, bacana, mas eu encontro uma outra empresa que me dá isso, aquilo a mais, velho, eu vou pra essa empresa. A Saraiva, eles tinham muito essa ideia de que eu tenho que fornecer uma experiência única para os meus clientes. E aí, eles pensaram tanto nisso, queriam tanto fornecer essa experiência única, queriam tanto que fossem diferenciados, e eles acabaram pecando um pouco nisso. Sim. Algo que tu falou da questão do único. Eu acho que eles focaram muito no único. Eu quero ser o único nisso. E esqueceu de... Tá, eu sou o único, mas eu tenho que também ser igual aos outros. Você tá no mercado, né? É, Tá no exatamente. mercado, tá aí pra Exatamente. disputar com todo mundo que tá na mesma Sim, realidade. Eu tenho que ter meu diferencial. Bacana, legal. Mas se eu ficar nessa, velho, não tem como. O mercado vai exigir. E eu preciso acompanhar ele de toda forma. Talvez não igual a eles, mas semelhante. E coisa que eles não faziam. Existe a ideia também de que eu tenho um nome. Eu tenho uma marca no mercado. A gente sabe que isso vale muito. É verdade. E esse nome levou muito a Saraiva. É bem intangível, né? É bem intangível a É, marca. exatamente. Mas tem aquela ideia do... Minha marca tá ali,
Mas estão surgindo outras marcas no mercado. E estão surgindo com preços menores, estão surgindo com frete menores, estão trazendo na minha casa com menos dias. Eles têm no estoque deles, chegam muito mais rápido para mim. Então, assim, essa questão só da marca, proporcionar uma experiência única, não foi tão suficiente para o público da Saraiva. Porque existiam outras franquias de livros, existiam um outro mundo para isso, que estava lá à disposição das pessoas num simples toque de celular. Falta também, acho que, praticidade, né? A questão da web, ter um aplicativo que facilitasse mais. Tem um site e tal. Eu queria aproveitar essa parte que vocês estão falando, porque eu me surpreendi com a capacidade que eu tive de desenvolver uma proposta aqui. Meu aplicativo com música gratuita seria um sucesso. Seria o Saraivas, pode ser igual. Saraiva Deezer. Saraiva Music. Saraiva Music, uma experiência sensacional. Um estúdio onde você entra para ler o seu livro e ao mesmo tempo escolhe uma música para reproduzir. Comprem agora no nosso site. Comprem agora no... Não, tô brincando, gente. Pode contar.com.br. Mas, aproveitando a oportunidade, e principalmente pegando o seu conhecimento, e você que já tem uma experiência, Alex, na nível empreendedor, assim, pegando experiência de outras empresas que já chegaram ao ponto que a Saraiva chegou. Vamos imaginar que ela está em déficit agora. Certo. O que uma empresa pode utilizar hoje no mercado hoje? Além da tecnologia, a gente está falando muito sobre tecnologia, mas se tratando de uma empresa que está em déficit, quais são as oportunidades que ela pode procurar? Ela pode, obviamente, recorrer às opiniões da sociedade, beleza? Isso aí é uma das formas. Mas quais são as oportunidades que ela pode aproveitar hoje no comércio? Para se reerguer, né? Para voltar a vender livros, a vender o seu produto. Primeiro, procurar um jeito de deixar as coisas mais baratas. Isso ajudaria bastante. Sim. Reduzir custos, né? Exatamente. Reduzir o custo de certa forma. Marketing também ajudaria. Eu sei que entra na parte da tecnologia, mas ajudaria porque hoje em dia as pessoas querem saber mais quem é a Saraiva. Muita gente conhece a Saraiva, mas não sabe o que é a Saraiva exatamente. Não sabe a história da Saraiva, vamos dizer assim. Eu mesmo nunca vi um comercial. É porque a Saraiva é muito antigo. Então tem um público antigo que tem isso, mas os jovens hoje em dia não têm esse acesso ao que é Saraiva, qual a história da Saraiva. As gerações passam, né? Sim. Exatamente. E o pessoal que fazia ensino médio, que começou a comprar livros e estão na faculdade, que somos nós agora, há um tempo atrás a gente não sabia nem que existia Saraiva para esse tipo de conteúdo. E um dos problemas foi justamente ela deixar de ser editora. Se eu deixei de ser editora, meu nome aos poucos vai perdendo. Antigamente a gente abria o livro, via lá o nome Saraiva. Saraiva. Porque essa é a ideia que realmente responderia à parte empreendedora. Sim. De que é você colocar seu nome naquilo que você está vendendo, marca, né? na sua marca. Entende? É o próprio marketing. Sim. É você abrir um livro e ver lá, da editora Saraiva. E outra coisa legal seria justamente juntar com e-commerce. Abri um livro, Saraiva, legal. Aí vou lá, folheio, tem lá o site, o QR Code. Uau, posso comprar outro livro lá nessa loja. Então, aos poucos você vai crescendo o ambiente. O cara, que livro legal, tu comprou onde? Na Saraiva, pô. Entra lá, abre aqui, o QR Code aqui, escaneia, tu vai lá e acha um livro barato, que é a questão da redução de custo. Então, é justamente ela buscar outras formas. Deveriam ter buscado outras formas. Não ter ficado na mesmice. Coisa que a Eduarda falou. O público era muito antigo. Isso é legal, bacana. Mas aí também tem que buscar os novos. Aí não pode ficar na mesmice. Se a gente ficar na mesmice, meu filho, não vai dar certo. Mais uma vez eu falo. Então eles deveriam ter buscado uma forma diferente de crescer. E a forma diferente é justamente essa. Linkando as coisas antigas com as coisas novas. Trazendo uma junção. Porque não pode ficar no mesmo. Sim. Isso é bem importante. Eu acho que parte de você estar numa batalha ou numa guerra é saber que você acaba perdendo em alguns pontos. Eu, como empresa, se eu visse uma empresa como a Amazon tomando um espaço que é meu na nível internet, eu perceberia que eu perdi e eu tentaria me aliar a eles. Sim. Seria uma proposta. Não seria? O que tu acha, Eduardo, se você não dá com inimigo, né? Você se junte a ele, né? Não é um adversário. É um adversário. O meu adversário, ele tá vendendo mais do que eu. Mas ele vende o meu produto, ele vende o produto que eu também vendo. Só que eles não são editora.
A Amazon não é editora. Então eu vou Entendeu? editar pra eles. Vou editar pra eles. Vou começar a pra fornecer pra eles, mas foi como a Eduarda falou, e foi uma coisa que a gente comentou aqui. A Saraiva não é egoísmo, tá ligado? Sim. Mas é aquele negócio associado muito ao nome. Aham. De uma Quero ser empresa a de única. mais de 100 anos de empresa. Eu não vou abrir mão Isso. de negociar possibilidades com outras empresas. Talvez cabeça dura. Entendeu? Ser cabeça Exatamente. dura. É falta de visão empreendedora. Sim. De enxergar que, eu não tive a chance de ter essa ideia, mas aí agora, no meio do nada, eu vou lançar a ideia. Não vou lançar a ideia, vou entrar no mesmo ramo. Sim. Entendeu? E aí você fica ultrapassado. Poder usar isso pra me favorecer. Exatamente. Né? Tipo, conseguir... Tentou bater de frente com a empresa que não conseguiria. Sim. E na situação que eles estavam, né? Porque já vinham numa situação Tinha um déficit ruim. muito grande. Isso. Sim. E mesmo assim, não quiseram De jeito participar. nenhum. Decidiram que... Eu vou tentar aqui das minhas forças mesmo, vou ficar por mim mesmo e vai dar certo. A realidade não deu certo. Bom, gente. Eu recebi diversas mensagens no meu WhatsApp. Recebi diversos conteúdos. Mas o Pode Contar, ele vai ter que ficar por aqui. Chegou ao fim do nosso primeiro episódio. Foi incrível a participação de tanta gente. O nosso tempo, infelizmente, ele é curto para dispor. Então, algumas das perguntas que a gente colocou aqui, que a gente levantou, que eu e Eduarda levantamos, tanto pro Alex quanto para todos os outros convidados que vieram aqui, tiveram uma grande contribuição. E isso foi muito bom, porque eu mesmo não tinha conhecimento de nada sobre números e teve perguntas aqui que teve ajuda de muita gente, tá bom? E baseado nesse evento que aconteceu aqui hoje, da participação de muita gente, é de que eu tenho simplesmente a dizer de que estou imensamente agradecido. Sim. Imensamente agradecido pela participação, pela contribuição, pela presença de todos vocês que fizeram parte desse primeiro episódio do podcast, do Pode Contar. Garanto a vocês de que todas as perguntas e todas as informações que foram emitidas aqui, foram passadas aqui, elas foram bem detalhadas, elas foram bem destrinchadas ali, foram revisadas. Então, o trabalho desse podcast, o trabalho do que a gente está fazendo aqui, que a gente está realizando nesse dia de hoje e concluindo hoje, infelizmente, terminando hoje, mas tudo feito com muito carinho, muito trabalho, com o apoio da Faculdade de Santa Helena. E eu tô me segurando aqui pra me despedir, Eduarda, de você. Eu não quero me despedir de você, eu não quero me despedir do Alex, não quero me despedir disso aqui, que foi um trabalho magnífico. Mas a única coisa que eu posso dizer é de que estou imensamente agradecido por tudo. Alex, muito obrigado pela sua participação. Eu desejo sucesso, muito sucesso no seu trabalho, na sua visão. Espero que situações como essa sirvam com experiência. É um pesar muito grande, uma situação da que a gente analisou aqui, Chega né? a ser triste também. Né, chega a ser muito triste porque a gente tem um certo apego, não é? Sim. Visual, um certo apego situacional numa empresa antiga que tem de história na vida de muita gente, né? Como a gente teve aqui a presença de alguns convidados que disseram: mas quando eu era pequeno, meu pai me levava para comprar revista em quadrinho. Sim, que era um sabe? grande forte deles também. É o grande forte deles. Então, é muito triste a gente fazer chegar ao ponto de ter que analisar uma empresa como essa. Mas o nosso trabalho imensamente aqui é transparecer as informações no máximo da veracidade, né, de forma fidedigna, e independente do sentimento que tem que ter, nós temos que ser éticos, né? Temos que transmitir a informação e principalmente a todo momento, tá? Então, muito obrigado. Muito obrigado você, Alex. Gente. Obrigada a você, Alex, que veio, que compartilhou esse conhecimento com a gente, que participou desse momento do nosso primeiro episódio. Tanto você quanto todos os outros participantes. Acredito que o público amou, assim como eu amei. Hoje eu tô saindo daqui com uma visão totalmente diferente sobre muitos pontos. Eu também. E isso é muito interessante. Adquirindo conhecimento num podcast, isso é muito massa pra gente. É muito massa para aquelas pessoas que estão assistindo. Tiveram várias perguntas, pessoas interagindo com a gente. O público que ficou com a gente até agora, né? Porque é uma galera que ficou com a gente até agora, que tá participando, que tá mandando. E aí, acredito que não só eu, mas que eles também estão gratos com a participação de vocês, que tiveram um tempinho para vir aqui, para participar desse momento com a gente. Valeu. Então é isso, gente. Muito obrigado
em nome de toda a equipe do podcast Pode Contar, eu agradeço muito, imensamente a participação de vocês e espero que a gente possa se ver com mais análises, com mais informações, com mais notícias aqui no nosso podcast do Pode Contar. Tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado. Eduarda, muito obrigado pela sua presença de sempre, meu doce, minha querida. Eita! E a gente finaliza por aqui. Tchau, gente. Até a próxima.